A Vida Além da Sepultura, capítulo 74. Então vamos a mais uma pergunta ao espírito Atanagildo. Conhecemos muitos espiritualistas de renome que negam a existência de um mundo exterior, especialmente apropriado aos espíritos desencarnados, assegurando que estes vivem num mundo virtual dentro de si mesmos, como um produto abstrato de suas íntimas criações. Dizem mais que o céu e o inferno estão exclusivamente patenteados na intimidade de cada ser, não constituindo uma felicidade que possa ter relação com fenômenos de um ambiente externo. Que nos podeis esclarecer a esse respeito? Responde Atanagildo. É indubitável que nós mesmos criamos o nosso mundo interior. Isso tanto fazemos no plano astral como ainda reencarnado no plano físico. Muita gente vive seu mundinho aí, mental, aqui na Terra, né? Achando que ela só enxerga só o umbigo dela, entendeu? Não vive em contato com outras criaturas. Mal e porcamente, uma ou duas, no máximo 3. Tem gente que vive assim, seu mundinho interno. Bom, vamos lá. Mas deveis convir em que essa criação, sendo produto de nossa vontade, tanto se revela no mundo exterior como em qualquer ambiente em que possamos viver. Sem dúvida, edificamos o céu em nós mesmos, quando os nossos sentimentos superiores reagem prazenteiramente, assim como construímos o inferno em consequência das criações bárbaras que alimentamos perigosamente em nosso campo mental. Se você pensar só no mal, em produzir o mal, você vai começar a viver no seu próprio inferno. Porque tudo que fizer de mal ao próximo vai voltar para você. É a lei do retorno. Mas embora tudo que se processa na intimidade de nosso espírito ocorre num campo vibratório diferente do da matéria, o fenômeno sempre se relaciona com o mundo astral que nos cerca, num processo de relações algo semelhante ao que se registra nos mundos materiais, variando apenas quanto aos recursos para isso que nas regiões delicadas se obtém fundamentalmente através de nossas forças mentais. Só apenas mais um parente aqui, por exemplo, tem gente que tem espíritos que estão ainda muito tão atrasados que jamais vão conseguir entender nesta vida aqui, por exemplo, cálculo infinitesimal, cálculo integral, entendeu? Leis da física, não vão conseguir. Mas aí vai dizer assim, Deus não é perfeito, não é justo. Por que eles não conseguem? Porque são espíritos ainda muito atrasados, precisa evoluir muito, precisa estudar muito, precisa de muitas vidas para poder desenvolver aquele conhecimento abstrato. Quem não tem abstração desenvolvida não consegue estudar cálculos. Não consegue. Porque são espíritos ainda muito recentes. Mas vão conseguir, porque não tem outro caminho. Todos nós um dia vamos saber tudo isso. Mas vamos lá. Assim, não usamos martelos, foices, enxadas, britadeiras ou escavadeiras nos ambientes de fluidos sutilíssimos, pois o extraordinário poder da mente opera com êxito e se torna capaz de aglutinar a energia no meio e construir com ela as formas desejadas. Por exemplo, uma hora nós vamos ouvir falar aí do poder da palavra, poder criador da palavra, que é mental, na verdade. Mas quando os espíritos passam a ter esse poder desenvolvido na mente? Isso tudo é produto de uma concessão que recebemos dos grandes
das grandes potestades, espíritos evoluidíssimos, que trabalham, né, na construção do mundo e dos planetas. Porque Deus não é... Deus criou essa multidão de espíritos, porque ele não é individualista. Ele criou a multidão porque de criaturas semelhantes a ele em espírito, não em poder e eternidade, não em onipotência, não em onipresença. Entendeu? Nós somos filhos dele. Nós somos uma representação do que ele é, mas em escala diminuta. Então, vamos lá. Quando alcançamos o nível do nosso atual curso educativo, lidamos com as formas e delas nos servimos para extrair ilações mais avançadas, enquanto que nas zonas inferiores, onde a substância astral é ainda agressiva, rígida, pútrida e letárgica, inúmeras vezes se anulam os mais heróicos esforços mentais dos seus edificadores. Há regiões astrais inferiores, a crosta terráquea, que, devido à sua vigorosa densidade, obrigam-nos a construir poderosos instrumentos confeccionados com a mesma substância repulsiva no meio onde pretendemos agir. Por exemplo, aqui na Terra nós construímos casas com paredes, tendo que meter a mão na massa, misturar os elementos, o cimento na areia, e por aí afora. Mas, à medida que os espíritos vão para mundos mais superiores, já passam a ter um conhecimento, um poder tal que cria cidades com a mente. Mas o espírito, para chegar nesse nível, ele tem que ter um controle sobre ele mesmo e um conhecimento sobre as leis universais que ele não pode errar. Não pode errar. Por exemplo, eu já falei em outro capítulo aqui que a Virgem Maria e José, que foram escolhidos para serem os pais de Jesus, né? Claro, Jesus não nasceu de Maria, né? Por isso que é Virgem Maria. Ele só uma explicação muito profunda e um conhecimento muito profundo para entender como é que surgiu, como é que ele se materializou. Mas o corpo dele é um corpo fluídico, não é um corpo humano igual ao nosso. Então ele podia se alimentar na frente dos... Porque imagine, cara, um Deus surgir há 2000 anos no meio de gente ignorante, tapada, que não conseguia enxergar 1 milímetro depois da visão. Como é que... Mas ele tinha que vir dar o exemplo do sofrimento, do amor, de tudo mais. Então vamos lá. Então, os nossos esforços centuplicam-se exaustivamente, ultrapassando as aflições e a fadiga nos rudes operários que, no mundo terreno, operam no interior das minas de chumbo e se sufocam pelos gases opressivos. Se nós vivêssemos uma vida de exclusiva abstração mental, sem nos apoiarmos em contornos exteriores que nos servissem de sustentação pessoal, então os nossos queridos entes desencarnados também não passariam de imagens virtuais ou falsas criações para serem apenas mentalizadas por nós, no amoroso colóquio íntimo de nossas almas com elas. Inclusive, eu tenho conhecidos, né, que são tão arrogantes, tão pedantes, tão rebeldes. Por mais que a gente explique a reencarnação para eles, eles não aceitam. Uns não aceitam porque sabem que se aceitar vão ter que mudar o comportamento. Outros não aceitam porque a mente está indo obliterada, não consegue alcançar esse tipo de coisa. Outros, por mais que a gente mostre que está no Evangelho, quem pegar meu perfil aí e procurar lá, tem tanta explicação, mostra em tantos lugares onde está a reencarnação, a vida após a morte, o retorno, né? Jesus fala lá que João Batista é Elias que voltou, está lá, o maior dos nascidos de ventre de mulher, porque Jesus não nasceu de ventre de mulher. Está tudo lá, mas o pior cego é aquele que não quer ver, né? Você mostra, mas... Não, isso aí tem outra interpretação, eu canso de ouvir isso. Não percam tempo com esse povo, porque eles precisam de outras reencarnações
ou por rebeldia, ou por arrogância, e por aí vai. Mas vamos lá, encerramos aqui o capítulo 74 do livro A Vida Além da Sepultura, transmitida pelo Espírito Atanagildo.